Olá! O número é assustador e indica a urgência de uma mobilização das autoridades de saúde no país. Cerca de 1/3 dos jovens brasileiros sofre de algum tipo de transtorno mental que pode evoluir para distúrbios mais sérios. Na maioria das vezes, trata-se de uma tristeza frequente, dificuldade de concentração e falta de disposição para enfrentar as tarefas do dia a dia. Pesquisa inédita que envolveu universidades de vários estados analisou informações de 85 mil jovens entrevistados de 12 a 17 anos, residentes em mais de 100 municípios. Entre outras consequências, os transtornos mentais podem levar a obesidade, tabagismo, hipertensão, além de dificuldades nos relacionamentos e abuso de drogas. Essa edição do Matéria de Capa, que trata da saúde mental dos jovens brasileiros, está começando. Fique com a gente. O objetivo do estudo de riscos cardiovasculares entre adolescentes, também conhecido como ERICA, é levantar problemas mais específicos entre os jovens e os resultados são alarmantes. O dado que mais preocupa e o que foi constatado a partir do estudo é esse. 1 em cada 3 adolescentes no país sofre de transtornos mentais comuns, ou TMC, na linguagem dos especialistas. Os sintomas desse estado psicológico são tristeza frequente, dificuldade para se concentrar ou para dormir, falta de disposição para o estudo ou para tarefas comuns e outros. Entre os fatores que podem provocar essa situação, incluem-se o desequilíbrio hormonal, a obesidade, instabilidade emocional e dificuldades nos relacionamentos pessoais, seja na família ou com amigos. Identificado o sintoma, existem 2 caminhos: uma conversa com os pais ou responsáveis ou o tratamento especializado. Caso isso não aconteça, o problema pode evoluir para distúrbios mais sérios, como depressão e abuso de álcool ou drogas. Financiada pelo Ministério da Saúde, a pesquisa ERICA foi realizada por especialistas das universidades federais de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados, além da Universidade de São Paulo. Foram analisadas as informações de 85 mil jovens de 12 a 17 anos de escolas públicas e privadas de um total de 124 municípios com mais de 100 mil habitantes. Ao analisar os dados do levantamento, os especialistas constataram as dificuldades para se determinar as verdadeiras causas dos transtornos que afetam os adolescentes. Quando se trata de transtornos mentais comuns entre os jovens, existe uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, eles podem constituir fator de risco para doenças cardiovasculares, por conta de mudanças nos hormônios. Segundo ponto, problemas relacionados com o funcionamento do organismo, seja no sistema cardiovascular ou na produção de hormônios, podem acabar levando a outros transtornos. Por exemplo, a obesidade pode levar ao TMC ou até à depressão. Além dos pais, a escola tem papel fundamental quando se trata de perceber um possível transtorno mental comum em crianças ou adolescentes. Essa é uma questão assim, super importante, porque as pessoas que estão mais próximas do adolescente, principalmente hoje em dia, quer dizer, são as pessoas da escola, não é? Porque geralmente os pais saem de manhã, trabalham o dia inteiro e só vêm os filhos à noite e tem menos parâmetros. Então, as pessoas que mais conhecem, vamos dizer, adolescente é quem trabalha todo dia com eles. Então, as escolas têm procurado assim, se instrumentalizar bastante para conhecer melhor o funcionamento normal do patológico. Então, quando você tem lá 100, 200 adolescentes numa escola, você consegue perceber, né, na maioria das vezes, com mais facilidade, qual é aquele que tem um comportamento mais desviante e aí encaminhar para um profissional. Diferente dos pais, que hoje em dia cada vez mais filhos únicos, então tem poucos parâmetros para comparar, né, também de percepção.
né? Mas uma das características assim para ser diagnosticado como transtorno é a questão da recorrência. Para ser um transtorno, ele precisa ser recorrente. Não é assim, hoje eu acordei triste, então estou com transtorno, né? Não é isso. Então é uma coisa que tem que ser recorrente em mais de um ambiente, né? Não pode dizer, então se eu estou triste só em casa e na escola estou ótimo, pode não ser um transtorno, pode ser realmente um problema relacionado à dinâmica familiar, né? Isso é bem importante. E o que levou os especialistas a afirmarem que 1 em cada 3 adolescentes sofre de transtornos mentais comuns? Veja os números. O estudo dividiu os jovens em 2 faixas. Entre aqueles de 12 a 14 anos, 26,7% apresentaram sintomas de TMC. De 15 a 17 anos, esse número aumenta para 33,6%. A média, de 12 a 17, ficou em 30%. Detalhe, o problema é maior entre as meninas, 38,4% para elas e 21,6% para os meninos. O auge do problema costuma ocorrer aos 17 anos. Nessa idade, 44,1% das meninas e 27,7% dos meninos costumam apresentar transtorno mental comum. Um dos pontos que chamam a atenção no estudo refere-se às meninas, embora não seja surpresa para os especialistas o que ocorre com elas. I'm never going to get this essays done on Monday. Am I going to get enough points in leaving? Why don't guys like me? Na verdade, os pesquisadores já esperavam que o índice de TMCs entre as meninas fosse maior. Acontece que as mulheres sofrem mais com as transformações do corpo. E dependendo de uma série de circunstâncias, o desenvolvimento delas pode levar à depressão. Nesse ponto, uma das principais causas do problema é a pressão social relacionada com o peso. Em outras palavras, a ditadura da magreza ou das formas supostamente perfeitas. Há quem pense que a adolescência é igual para todos, mas a verdade é que essa época da vida se divide em 3 fases, cada uma com características diferentes. A primeira é dos 12 aos 14 anos. Nessa fase, observa-se grande variação no comportamento psicológico e instabilidade emocional. O jovem tem necessidade de vivência em grupo e de autoafirmação entre os amigos. A elevação dos níveis de hormônios dá início à sexualidade. A segunda fase vai dos 15 aos 17 anos, quando se percebe a harmonia das proporções corporais, acompanhada da melhoria da coordenação motora. Já a fase final ocorre com 18 anos, embora o desenvolvimento cognitivo do jovem continue acontecendo mesmo depois dessa idade. Nesse estágio, o adolescente começa a ter sua personalidade modelada. A maturidade emocional, autoimagem e julgamento serão afetados, até o córtex pré-frontal se desenvolver totalmente. No cérebro, diferentes partes continuarão o processo de integração por toda a vida. A espessura das diversas regiões do córtex cerebral se modifica em ritmos diferentes entre os 15 e os 18 anos. As áreas importantes para o raciocínio, planejamento e a comunicação social amadurecem por último. O cérebro do adolescente normal, quer dizer, ele passa por uma reconfiguração e uma das primeiras mudanças é a mudança do mapeamento do corpo no cérebro, ou seja, como eu me vejo. Então, aquele comportamento do adolescente de se olhar muito no espelho, ele é normal e saudável e esperado. Por quê? Porque através, vamos dizer, de um input, ou seja, da nova imagem que eu vejo no espelho, eu vou me reconhecendo, porque o meu corpo já não é mais o mesmo da infância. Então, são mudanças muito drásticas mesmo, né? E isso força uma mudança cerebral e vice-versa, né? Então, quer dizer, essa preocupação com o corpo, ela é esperada na adolescência, mas, de novo, se ela se torna excessiva, recorrente e, principalmente, o que diferencia o divisor de águas entre um comportamento esperado e um comportamento patológico é o impacto na funcionalidade daquele sujeito, daquela pessoa, né? Então, ou seja, se essa minha preocupação com o corpo me impede
de viver, né, de ir à escola, de colocar um biquíni, não é, de pôr uma regata, enfim, coisas que os adolescentes assim não gostam muito, dependendo. Se isso se torna um impedimento para a minha vida, para eu ir numa festa, né, a preocupação com o corpo, aí sim pode ser um transtorno. Em instantes, pesquisa comprova o que as mães já sabem há muito tempo: a importância do afeto e da atenção na evolução psicológica das crianças. E mais, veja quais são os sinais de alerta que antecipam o surgimento de transtornos mentais. O primeiro passo ao se deparar com alguma suspeita de transtorno entre adolescentes é cautela. Até porque nessa fase um problema simples, como aquele jogo eletrônico ou um novo par de tênis que ele pretendia comprar e os pais não tiveram tempo, pronto, parece que o mundo desabou sobre eles. A grande dificuldade para os pais é saber separar um problema real que se manifesta do comportamento comum entre adolescentes. Uma paquera não correspondida, uma espinha que aparece no rosto bem no dia de um encontro e pronto. Ele ou ela é a pessoa mais infeliz do mundo. Outra batalha para os pais de jovens ou mesmo de crianças já crescidas é saber lidar com as variações de humor, que podem ir da alegria e entusiasmo com coisas simples do dia a dia, como uma vitória nos esportes, ou uma repentina tristeza, também provocada por situações cotidianas. Um dos primeiros cuidados para se lidar com aqueles que ainda estão em fase de crescimento ou desenvolvimento é saber identificar os altos e baixos comuns para a idade. Adolescentes costumam odiar ou amar pessoas ou objetos sem saber exatamente por quê. Mudam de ideia com frequência e são facilmente influenciáveis por amigos ou tendências, embora se recusem a admitir isso. É sempre difícil para os pais saber quando se trata da presença de algum distúrbio ou se as mudanças de humor se devem apenas às chamadas dores do crescimento. Diante dessas dificuldades, existem alguns sinais que podem facilitar a tarefa dos pais ou responsáveis. Por exemplo, quando o mau humor ou um comportamento agressivo se prolonga por semanas ou meses. Quando uma criança ou adolescente se isola e passa a evitar amigos ou colegas de escola. Uma raiva contínua, irritabilidade ou depressão. Mudanças repentinas no apetite, ganho de peso acentuado ou o contrário, uma tendência para o emagrecimento. As mudanças de comportamento frequentes na adolescência acontecem porque essa é uma fase de transformações no cérebro. Isso é o que explica a neuropsicóloga Gisele Calha. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem 5 fases, né? Ele tem a fase do feto, a fase da infância, a fase da adolescência, adulto e a velhice. Então, ele tem características específicas em cada uma dessas fases. E o cérebro do adolescente, ele não é um rascunho do cérebro adulto. Ele tem funcionamentos específicos que foram assim forjados, né, durante a nossa evolução como espécie, com uma função muito específica, de evolução mesmo, né? Então, é esperado que o cérebro do adolescente busque por novidades, que ele busque novos caminhos, novos espaços, porque ele está crescendo, então ele vai ter que sair do seu ambiente materno, paterno, né, na casa dos pais. Então, existem estruturas físicas, cerebrais, específicas para isso, quer dizer, para que ele possa sair para o mundo mais preparado do que quando ele era criança. No cérebro adolescente, existe uma característica que é a diminuição dos receptores de dopamina. O que é isso, né? A dopamina é o elemento de busca do prazer. Então, aquilo que dava prazer na infância não vai continuar dando prazer na adolescência e nem na fase adulta, né? Assim, em regra geral. Então, diminui a forma com que o cérebro sente prazer. Então, quem que não conhece um adolescente entediado, né? Então, é muito mais difícil você satisfazer um adolescente do que uma criança. Quer dizer, qualquer brinquedo, qualquer graça faz uma criança feliz. Um adolescente é diferente, porque os receptores desse elemento da busca do prazer, chamado dopamina, enfim, um deles, eles diminuem para que dê espaço para novos. Então, o cérebro está passando por uma reconfiguração,
né? Então, os comportamentos também, horas, por exemplo, horas são muito assim, festivos, de muita alegria, de muita euforia, e horas mais deprimido, mais triste, né? E esses são sintomas de transtorno, ou seja, alterações de humor, dificuldade para dormir. Então, os sintomas de transtorno são muito parecidos com comportamentos do adolescente, né? Então, cabe aí a um especialista, por isso a importância, quer dizer, do papel da escola, dos pais, né? De levar a especialistas que ajudem a diferenciar de um comportamento normal de um comportamento desviante. 2 estudos realizados nos Estados Unidos comprovam que a maioria das mães já sabe pela intuição que o afeto e a atenção são fundamentais para o desenvolvimento das funções cerebrais das crianças. O estudo sobre atenção, feito pela Universidade de Indiana, mostra que pais que se distraem com outras coisas enquanto brincam com os filhos podem provocar perdas no desenvolvimento cognitivo da criança. Publicada pela revista científica Current Biology, a pesquisa revela que desde a mais tenra idade, os filhos já conseguem perceber a falta de atenção dos pais. E, curiosamente, eles respondem a isso com demonstrações de desinteresse pelo que estão fazendo. Isso acaba interrompendo o raciocínio, o que retarda os processos de percepção. Já o estudo sobre afeto, feito por pesquisadores da Universidade de Washington, confirma que uma parte importante do cérebro se desenvolve até 2 vezes mais rápido naqueles que têm mães afetuosas, principalmente nos 6 primeiros anos de vida. A pesquisa se concentrou no crescimento do hipocampo, área do cérebro relacionada à memória, aprendizado e ao controle das emoções. Pesquisas mostram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Boa parte já pode ser considerada obesa. E é grande o número de crianças e adolescentes nessa situação. Os números do Ministério da Saúde deveriam servir de alerta para muita gente. 56,9% da população na faixa etária de 18 anos ou mais está acima do peso. Entre as crianças, 1 em cada 3 na faixa de 5 a 9 anos também está pesando mais do que deveria. Entre os dados que chamam a atenção dos especialistas, destacam-se os seguintes: 32,3% das crianças menores de 2 anos tomam refrigerante ou suco artificial e 60,8% delas comem biscoito, bolachas e bolos. Isso preocupa por causa da grande quantidade de açúcar, corantes e gorduras existentes nesses produtos. Nesse quadro, o país poderá ter o maior número de obesos do mundo, proporcionalmente, dentro de 15 a 20 anos. Enfrentar essa situação desde cedo é fundamental para evitar problemas no futuro. Até porque cerca de 80% das crianças que permanecem com sobrepeso na adolescência levam essa condição para a vida adulta. Além das complicações para a saúde, a obesidade traz distúrbios emocionais decorrentes de bullying ou dificuldades para a inserção social. A tendência ao sedentarismo, provocada pelo hábito de permanecer em frente ao computador e outros aparelhos eletrônicos, só contribui para agravar o problema. Daqui a pouco, lidar com expectativas e frustrações e conviver com as próprias dúvidas. O universo do adolescente é mais confuso do que se imagina. E mais, o estudo mostra as principais causas dos distúrbios entre crianças e jovens que podem ter origem doméstica ou social. São várias as causas dos distúrbios psicológicos na infância e juventude, mas basicamente eles estão relacionados com problemas domésticos ou sociais. Segundo a Headspace Austrália, nome dado para a Fundação Nacional de Saúde Mental dos Jovens, a origem de problemas mentais na juventude vem de 3 fontes: hereditariedade, traumas, provocados por abusos, negligência por parte dos pais ou responsáveis, lares onde um dos pais ou ambos estão presos, divórcios e questões sociais, como pobreza, violência, racismo ou sexismo.
Essas questões juntas podem gerar problemas que duram a vida toda, como oscilação de humor, ansiedade ou abuso de substâncias. Por conta disso, os adultos lidam com a falta de equilíbrio, produtividade baixa e até problemas financeiros. Para escapar desse destino, é muito importante que os jovens tenham algum lugar para buscar ajuda e lidar com esses problemas o quanto antes. 75% desses problemas se apresentam antes da idade de 25 anos. Muitas vezes, o jovem vai ao médico procurando ajuda e o profissional não está preparado para atender aquela faixa etária. Ou, quando eles saberiam como tratar, o jovem está no final de uma longa fila de espera. Na Austrália, o Serviço de Saúde Pública criou locais específicos onde os jovens recebem acompanhamento vocacional sobre escola e carreira, além de conversarem sobre seus problemas comuns. O trabalho começou em 2006, com apenas algumas dezenas de atendimentos, e hoje mais de 100 mil jovens procuram os centros de apoio. 93% deles acharam o serviço totalmente satisfatório. Estabelecer relações de afeto com familiares e amigos, lidar com expectativas e frustrações e conviver com suas próprias dúvidas. Para um adolescente, essas podem ser tarefas bem complexas. As pressões em casa e na escola podem ser tão pesadas a ponto de tornar a vida um caos. Um dia ruim pode se tornar 2, uma semana, um mês. E tudo que parecia sob controle, de repente, não está mais. Você acorda sempre cansado, o peito apertado, a cabeça dói e você sente um terrível suadouro. Os pensamentos parecem girar na sua mente. Você se sente cada vez mais triste e irritado. Não consegue dormir nem se concentrar em uma atividade ou mesmo lembrar de coisas simples. Tem pensamentos confusos e se preocupa demais com os outros. Por isso, se esses sintomas persistem, é hora de procurar um especialista. Você pode ter algum transtorno mental comum, como depressão, estresse e ansiedade, fobias, transtornos alimentares, transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade, transtorno pós-traumático ou esquizofrenia. São sintomas que não se deve enfrentar sozinho. Um estudo publicado na Inglaterra alerta para a importância de se tratar os distúrbios psicológicos registrados na infância e na adolescência, mesmo aqueles considerados próprios da idade, que podem esconder transtornos mais sérios. De acordo com o levantamento, 75% dos problemas psicológicos registrados na vida adulta têm início na infância ou adolescência. O professor Martin Knapp, diretor de pesquisas de serviços sociais da London School of Economics, autor do estudo, adverte que negligenciar estudos observados em crianças e adolescentes é o mesmo que estimular o aparecimento de um número cada vez maior de adultos vítimas de transtornos mentais. Alcançar o equilíbrio psicológico na infância e juventude é crucial para o desenvolvimento de adultos saudáveis, alerta o professor. Ele lembra que o período entre os 16 e os 25 anos é a fase na vida em que os jovens estão se formando e saindo para o mercado de trabalho, além das relações pessoais que passam a ganhar maior espaço. Daí a importância de um perfeito ajuste emocional e psíquico. Deixar de receber o tratamento adequado, quando ocorrem desajustes, significa arruinar a vida deles para sempre, adverte Knapp. O estudo chama a atenção ainda para os inúmeros desafios que aparecem na juventude, como a busca por um emprego, entrevistas que podem parecer simples para um adulto, mas não para eles, além de treinamento profissional. Por último, Knapp lembra que esta é a fase da transição, quando eles deixam de ser crianças ou adolescentes e chegam à vida adulta, levando uma herança psicológica que pode ser positiva, mas também pode ser pesada e difícil de carregar. Tem uma tendência, estudos, enfim, como se a gente estivesse antecipando, não é, os problemas dos adultos, os transtornos adultos, para o adolescente. Isso parece ser uma tendência, infelizmente, sim, né? Então, se por um lado espera-se menos responsabilidade do adolescente, quer dizer, ele fica na casa dos pais até mais tempo, por outro lado, ele também é cobrado por atitudes ou opiniões ou participações do mundo adulto. Então, complicou bastante essa fase da adolescência pelos hábitos do mundo moderno, assim. Então, há
antecipação dos transtornos que eram identificados mais na fase adulta, entre os adolescentes, sem dúvida, né? Então, o consumo de álcool aumentado, né, muito entre os adolescentes, os casos de depressão, infelizmente de suicídio. Então, tudo isso está quantitativamente, relativamente maior do que há alguns anos atrás, né? Adolescentes tendem a acreditar que a vida deles é muito dura e costumam ampliar a escala de seus próprios problemas, embora não sejam os únicos a achar que o mundo gira em torno deles. Isso acontece também com muitos adultos. Mas não é preciso refletir muito para perceber que mais dura ainda é a missão dos professores, pais e responsáveis que têm de lidar com eles. O primeiro passo para facilitar esse relacionamento pode ser a percepção clara de que o cérebro do adolescente ainda está em fase de transformação. Daí um certo grau de ansiedade e as incertezas que costumam se manifestar nessa etapa da vida. Acima de tudo, diálogo e paciência são pontos fundamentais. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.